Bom, pessoal, então vamos falar hoje um pouquinho sobre neoplasias da cavidade oral. Primeiramente, a gente tem que recordar o conceito de neoplasia, né? Acredito que vocês recordem, já viram em outras disciplinas, mas o conceito real de neoplasia remete à fusão desse prefixo e desse sufixo que a palavra tem. Então, pela etimologia da palavra, sabemos que neo é novo e plasia é crescimento. Então, todo crescimento novo, inicial do tecido, remete à neoplasia. Entretanto, os conceitos de patologia geral remetem que essa neoplasia vai ser caracterizada por uma massa normal de tecido, cujo crescimento é excessivo e não coordenado, com aqueles dos tecidos normais e persiste da mesma maneira excessiva após a interrupção do estímulo que originou a alteração. Né? Então, nós sabemos que, como conceito genérico, as neoplasias elas são divididas, né, em neoplasias benignas e malignas. Lembrando que essas neoplasias têm um sinônimo mais grosseiro, mais geral, que a gente denomina neoplasia também de tumor. Então são sinônimos, se equivalem. Quando a gente fala em tumor, a gente também lembra de neoplasia. Só que temos que lembrar que essa neoplasia ela é dividida num segmento benéfico, né? Que benigno e num crescimento também maligno. Então elas são divididas nesses dois grandes grupos. Lembrando que as neoplasias malignas elas remetem ao sinônimo de câncer, né? Então, a oncologia ela faz o diagnóstico e o tratamento das neoplasias malignas, propriamente dito, né? Então, isso é bom sempre deixar claro. Outra coisa também interessante e importante é entendermos e lembrarmos que existem critérios diferenciais entre essas neoplasias benignas e malignas. Na cavidade oral, nós temos uma gama de alterações teciduais, de crescimento desses tecidos moles, que remetem a esses conceitos. Então, aqui eu mostro para vocês um quadro de várias lesões, de vários crescimentos de tecido mole, vinculados ao termo neoplasia benigna. Então, aqui a gente está diante de neoplasias benignas, né? Então, para saber o diagnóstico geralmente dessas alterações, eu lanço mão de um exame complementar, que é o exame de biópsia, né? É um exame complementar muito utilizado. Essa biópsia é seguida de análise anatomopatológica ou citopatológica, dependendo da natureza do tumor, né? Da neoplasia. E aí eu consigo determinar que tipo de tecido, qual a natureza daquele tecido, o diagnóstico de fato para aquela condição ali instalada. Já as neoplasias malignas, elas também se manifestam na cavidade oral. Elas também, nós podemos também encontrar, né, que a gente falou um pouquinho sobre a parte de neoplasias da cavidade oral na aula passada, propriamente ao câncer de cavidade oral, né, que ele também é encontrado. Aí eu pergunto para vocês, nós basicamente sabemos como de fato as neoplasias benignas aparecem. Mas de que forma, que apresentação clínica o câncer de boca pode se manifestar? Aí, para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês para entrar naquele site mais uma vez, aqui mencionado, que é o mente.com, e utilizar esse código. Lá vocês vão digitar duas palavras-chave, dois tipos de apresentação clínica que o câncer pode se manifestar na cavidade oral. Como é que ele aparece? Qual a forma clínica que vocês acham que o câncer de boca aparece? Então vocês vão colocar lá para a gente montar nossa nuvem de palavras.
Se vocês conseguirem, né? Porque a internet tá com problema. O código é esse, o site. Na verdade, são três, né? Eu falei duas palavras, mas são três. Quando eu falo em apresentação clínica, aí pode ser a lesão elementar, pode ser uma característica clínica marcante. Isso. Quem mais vai poder responder? Quem mais? Ótimo. Estou vendo que grande parte já respondeu. Muito bem. Excelente, gente. Mais alguém? Estão curiosos para saber o que vocês responderam? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Então vejam que algumas coisas interessantes apareceram aqui, que de fato remete. Né? E o curioso, né, que clinicamente se possa parecer, o câncer de cavidade oral ele pode se apresentar de forma muito diversa. Né? Então existem várias formas que ele pode se apresentar. Então vocês muito bem colocaram aqui, ó, a primeira palavra que aparece é úlcera, porque de fato remete muito a isso. Geralmente quando os pacientes procuram, né, para fazer o diagnóstico, para entender o que está acontecendo, eles vão porque existe uma ulceração, uma úlcera, geralmente uma úlcera de bordas endurecidas, de bordas elevadas e que dói, que tem sintomatologia. Então, de fato, é dessa forma que vai aparecer. Né? Então, essas características que vocês tão bem colocaram aqui, úlcera, bordas endurecidas, margens não definidas, ferida, centro necrótico, ulcerações,
úlcera dolorosa. Então é uma das principais características. Entretanto, ela também pode se apresentar como a mancha branca, como a leucoplasia, com aumento de volume, com um abaulamento, como a úlcera indolor, como a verruga, como o nódulo. O que mais que vocês colocaram aqui? Como o nódulo, como a lesão branca, que eu já tinha falado. Então vejam que vocês colocam coisas bem assertivas. Quando a gente suspeita do câncer, a gente tem que entender que ele pode aparecer de forma muito diversa, muito ampla. Muito ampla. Então eu trago aqui algumas imagens clínicas mostrando a exuberância de manifestações clínicas que o câncer pode ter de cavidade oral. Então veja que de várias formas, de várias colorações, com várias apresentações clínicas. Um aspecto verrucoso, um nódulo, outro nódulo aqui submucoso, uma úlcera de bordas elevadas, bem definida, dolorida, ou uma úlcera extensa com áreas de necrose, como vocês bem falaram. Então parece que o câncer ele vai ter o quê? Várias apresentações clínicas, e de fato isso acontece. Aqui outra úlcera em borda lateral de língua mostrando as margens bem definidas, bordas endurecidas e elevadas, centro necrótico. Aqui já uma lesão, digamos, mais tímida, uma ulceração, mas que de fato, com o diagnóstico específico, já era um carcinoma. Ou então tumorações mais endofídicas que causam assimetria facial ou cervical. Então veja que existe uma gama, uma exuberância de sinais e sintomas. Então parece, né, que o câncer de cavidade oral tem uma cara. E a cara é essa, múltipla, com diversas interfaces clínicas. Mas o câncer ele também pode chegar nessa condição aqui, muito extrema, com uma exuberância de sinais e sintomas. Então eu tenho aqui, olha, uma úlcera que eu não sei onde inicia, onde termina, com invasão óssea, com fístula, com crescimento intraoral necrótico, que muitas vezes os pacientes, quando chegam nessa situação, eles não sentem dor. Eles já passaram por aquela fase. Né? Eles procuram, porque geralmente vem os efeitos mais adversos, né? Da doença oncológica. Principalmente eles não conseguem o quê? Comer. Perdem peso, ficam enfraquecidos. Então, muitas vezes eles já procuram com essa situação aqui pra gente. Né? Então veja que aqui quando eles chegam com esses sinais e sintomas tão exuberantes, aí a gente para pensar, né? Qual área que eu devo eleger para fazer uma biópsia para ter o diagnóstico de uma coisa que eu já tenho mais ou menos uma ideia do que seja, né? Então fica um dilema, porque é tanta necrose, tem tanta destruição, que às vezes fica difícil, de fato, fazer uma biópsia e que não dê necrose, né? Então, às vezes, quando os pacientes chegam nessa condição, num estágio bem evoluído da lesão, fica até difícil para a gente ter uma área específica para daí concluir o diagnóstico, por mais que remeta, por mais que a gente já saiba, né, que esse tipo de alteração aqui, ela é oncológica, tá? Então, muitas vezes eu posso encontrar lesões muito simples, tímidas, como essa aqui, mostrada, ou como outras, ó, nódulos, ou úlceras menores, ou alterações mais específicas, né, e que tem uma exuberância maior de sinais e sintomas, né. Então, de fato,
a gente pode concluir que a apresentação clínica do câncer ela é muito diversa. Ela pode se manifestar de várias formas para a gente, né? Então, por isso que cabe a gente sempre estar fazendo diagnóstico precoce, sempre lançando mão de exames complementares para dar o diagnóstico precoce dessas condições e não deixar chegar nessa fase aqui, né? É um paciente que tem uma característica muito do que a gente já conversou na primeira aula, né? Tabagista, etilista, homem mais ou menos da quinta década de vida. Ela é mais comum nesse grupo de pacientes, né? E muitas vezes, quando chega nesse estágio aqui, já cursa para cuidado paliativo, que a gente vai falar mais à frente nas aulas, né? Ele já vai cursar tendo alterações específicas durante o tratamento. E muitas vezes ele cai numa modalidade que a gente fala de fora de possibilidades de tratamento, vai para cuidados paliativos, que é outra aula que a gente vai ter, que é uma das áreas mais difíceis da oncologia, né? Quando o paciente vai para cuidado paliativo e não tem mais o que se fazer, né? Então, esse seria o estágio mais avançado do câncer, né? Então, o câncer de cavidade oral, ele também tem uma gradação de localização. Geralmente, os locais mais comuns são os lábios, os dois terços anteriores da língua, a mucosa jugal, o assoalho de boca, a gengiva seguida da gengiva primeiro inferior e superior, área retromolar e palato duro. Essas seriam as áreas mais comuns que a gente tem do câncer de cavidade oral. Outra coisa interessante que a gente tem que lembrar é que 90% dos cânceres de cavidade oral, geralmente eles estão relacionados com o tecido de revestimento da boca, né, com a mucosa oral. Então, o principal câncer de cavidade oral que nós vamos encontrar é o carcinoma de células escamosas, que tem outros sinônimos. Ele pode ser chamado de outros nomes, né? Como carcinoma epidermoide ou espinocelular. Então, ele é o mais comum. 90% das lesões são carcinoma de células escamosas. Embora em menor incidência, outros tipos de tumores podem ocorrer na cavidade oral, como principalmente os tumores de glândula salivar, principalmente os de salivares menores, que é esse tipo de tumor aqui, ó. Esse aqui, que é o mucoepidermoide. Temos também os sarcomas e também os linfomas, né? E também, isso para lesão mais pigmentada, os melanomas de mucosa. Então ele tem um CID específico que varia de C00 a C10, dependendo da localização anatômica. Então, o Código Internacional de Doenças ele faz a subtipagem do câncer de cavidade oral, ou chamado câncer oral ou câncer de boca, através dessa gradação do seu CID, né? De C00 a C10. Quando a gente tem um diagnóstico de carcinoma de células escamosas, aí dependendo da região, a gente vai falar mais à frente isso, aí a gente pode nortear o tipo de CID que tem muito a ver com o tratamento, né, específico daquela condição. Porque o prognóstico de pacientes com câncer de cavidade oral depende da área da cavidade oral comprometida e também de uma análise que a gente vai estudar mais à frente, que são os estadiamentos. É saber em que situação de câncer o paciente está. Aqui no Brasil e no mundo como um todo é usado o sistema TNM, que é a classificação de tumores malignos. É um sistema que ele consegue situar através da localização anatômica, do tamanho do tumor, do número de metástases e também de linfonodos presente, ele consegue remeter qual o estágio de câncer que o paciente está. E determinando esse estadiamento, o paciente é tratado. Então, geralmente, quem faz esse estadiamento é o cirurgião de cabeça e pescoço, ou então o oncologista, mas muitas vezes, para isso, ele precisa do diagnóstico inicial. E geralmente, quem faz o diagnóstico inicial é o dentista. Então, é de extrema importância o dentista entender esse sistema TNM, que a gente vai estudar ele um pouco mais à frente. Então, para que o paciente não chegue nessa condição,
O que é que você tem que fazer? Prevenir. Então, a prevenção, a detecção precoce é a principal recomendação, né? Então, alguns critérios são utilizados para essa prevenção, como encorajar o paciente a não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, manter uma boa higiene da cavidade oral e usar preservativo e camisinha na prática do sexo oral, isso por conta da correlação que existe, principalmente com o câncer de orofaringe, por conta do HPV, né? Então existe essa correlação. Então por isso que hoje as medidas de prevenção já mencionam esses critérios para que a prevenção seja evidente, tá? Então essa detecção precoce, ela é atribuída à investigação de sinais e sintomas e também o conhecimento das desordens potencialmente malignas, que são alterações que vocês já falaram lá na nuvem de palavras. Se eu voltar aqui na nuvem de palavras, vocês já falaram de algumas desordens, como eritroplasia, leucoplasias, que são desordens potencialmente malignas, onde o cirurgião dentista e o acadêmico de odontologia, quando aborda o paciente, tem sempre que examinar para ver se a mucosa ou alguma área da cavidade oral apresenta alguma alteração específica que cabe investigação maior. Então, isso é prevenção, né? Nas lesões suspeitas, principalmente nas brancas, nas vermelhas, nas ulceradas ou nas enegrecidas, tendo essa suspeita, realizar a biópsia. Tá? Então, o caminho é esse: realizando a biópsia e também tendo a análise anatomopatológica. Então, ao realizar a biópsia, é feita essa análise anatomopatológica. Então, aqui um exemplo para vocês: uma análise anatomopatológica para a gente ter um laudo específico e caso esse laudo seja conclusivo para carcinoma de células escamosas ou outro tipo de câncer de glândula salivar, sarcomas, linfomas, melanomas, o paciente deve ser encaminhado, né? Então, geralmente ele é encaminhado com laudo anatomopatológico, com as lâminas ou os blocos, em um encaminhamento específico, demonstrando uma história clínica rápida acerca daquela alteração e o fluxo do sistema de acolhimento público aqui no Rio de Janeiro, ele se dá por duas vias. Então, geralmente, os pacientes da faculdade, a gente encaminha ou para o sistema de regulação do Estado, né, que é o SER, ou então o sistema de regulação do município, que é o CISREG. Então, geralmente, os pacientes eles são direcionados para a clínica da família. A gente solicita uma consulta de nível especializado através da clínica da família, mas ele deve sair da clínica de odontologia munido, né, desse laudo do exame anatomopatológico, das lâminas e dos blocos, para então ele dar entrada numa fila que, por conta da pandemia, a gente não sabe como é que tá, mas deve estar extremamente parada, né? Então, geralmente, esses pacientes fazem esse fluxo. Então, o ideal é que eles cheguem para tratamento tendo uma lesão menor, né? Ele tendo um estadiamento clínico menor para ter um tratamento mais adequado, que não utile, que não leve alterações específicas, diminuindo a qualidade de vida do paciente. Tá? Então, esse seria o caminho a seguir para esses pacientes. Eu não sei, vou perguntar para vocês, mas eu não sei se vocês já atenderam um paciente que tinha suspeita de lesão maligna, foi feita biópsia, vocês receberam o diagnóstico, então a Priscila falou que sim. Quem mais já teve essa experiência?
Eu tive essa experiência na PPC mesmo. Na verdade, na primeira clínica, a professora nos chamou para dar o diagnóstico. Foi bem pesado. Juliane que está falando aí. Tem alguém que está na feira. Parece né? Parece que está em algum lugar público. Não, da Juliana acho que estava aberta. Sem problema. Então, eu acho que tem alunos aqui mais adiantados que tiveram estomatologia 2 com clínica, né? Então, geralmente lá na policlínica, quando tem a clínica de estomatologia 2, é feita esse diagnóstico lá bastante, né? Sem problema, tá? Não tem nada não, gente. Aí lá a gente tem também a disciplina de estomatologia de casos clínicos. Eu não sei se vocês fizeram, também é uma disciplina que faz bastante esse tipo de percurso, né? E agora, com a pandemia, a gente não sabe como é que isso vai estar, como é que isso está acontecendo, né? Porque a gente está quase parado um ano sem estar acolhendo esses pacientes. É sabido que atualmente, por conta da pandemia, porque os pacientes da policlínica eles são regulados também. Ou eles chegam na clínica da família com a lesão suspeita, aí vão para a policlínica, ou então para os CELS. A gente sabe que os CELS atualmente está fazendo esse acolhimento desses pacientes. A gente sabe que é complexo, né? A coisa pública, infelizmente é muito triste estar falando isso, mas é uma pura verdade, né? Seja para regular o paciente com suspeita da lesão, ou seja para regular o paciente já com o câncer de cavidade oral. É sempre muito difícil, né? A gente tem um trabalho lá na policlínica. A Luísa está falando que o tempo são 60 dias, né? Que 60 dias para câncer já é muito grande, né? Muitos entram até na fila de espera, né? E entram no Ministério Público para terem uma consulta mais rápida, né? Para tentar fazer com que a consulta seja antecipada. Mas a gente sabe que é uma demora. Então lá na Policlínica a gente tem um trabalho onde a gente detecta o diagnóstico inicial e acompanha o paciente até o tratamento. Muitas vezes, quando a gente faz a teleconsulta deles, muitos ainda não foram chamados. Então, os 60 dias que a Luísa está falando, muitas vezes nem chega. Tem gente que morre durante esse caminho. Então, é triste. Esse trabalho ele é muito ruim. Então, tem gente que é diagnosticado com a lesão menor e quando chega no serviço já está com a lesão muito grande. Ou então vai com a lesão já grande e durante o percurso não chega nem a ter o tratamento, morre durante o processo. Então, isso, os índices são bem altos. É grave, é triste, causa impotência. E o dentista, né, vocês vão ver, é que vai dar o diagnóstico, que o paciente é portador de câncer, que ele precisa de tratamento. É o dentista que tem que fazer. Então, quando a gente tem a clínica, a gente exercita essa comunicação, que é extremamente difícil e complexa, né? Tanto que tem até curso que nos ensina a comunicar notícias difíceis para o paciente, né? Mas a gente, com esses anos de experiência, a gente consegue fazer com que o paciente receba aquela notícia e consiga fazer o tratamento. O interessante é que esse trabalho, além de investigar o diagnóstico e todo o percurso que o paciente faz até ter o tratamento, então a gente vai encontrar pacientes que ficam na fila e não chegam para fazer, tem uns que chegam a fazer,
mas com câncer bem avançado, aí vão para cuidados paliativos ou tem um tratamento mais mutilador, né? E outros não, conseguem ter a cura e um acompanhamento. Então, essa disciplina de oncologia que eu ministro, né, agora está todo online, a gente geralmente acolhe esses pacientes que tiveram câncer e estão fazendo todo o segmento, porque eles ficam durante muito tempo, não tem alta, né, por um período muito grande, eles ficam nos acompanhando, sempre para fazer prevenção, investigando se tem algo de novo, né? Então isso acontece bastante. Então os pacientes eles precisam desse acolhimento. E o dentista é uma área muito distante, né, da prática diária, que o dentista possa entender ou seja demarcada, né, como área de atuação. Mas é uma possibilidade que a gente tem de oferecer saúde oral para esses pacientes, né? Seja ele no diagnóstico, durante o tratamento e pós-tratamento, né? Por isso que tem essa disciplina, para vocês conhecerem esse outro ramo, esse outro braço que a odontologia tem, né?